Bora lá, meu povo, que tem muita informação sobre o nosso tricolor de aço pra vocês. Organizada do esporte será punida. Marcelo Paes sugere mudança na legislação. E mais, lesões de Tite e Bruno Pacheco. Uma atualização pra você. Convocação de Kevin Andrade estar Puder Thales. Fortaleza vai desistir da Copa do Nordeste? Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então já sabe, papaca o dedo no like. O like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá pro Giro Notícias de hoje, terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2024. Por enquanto, o Leão volta a campo domingo, final desta semana, contra a equipe do Fluminense do Piauí pela Copa do Brasil. É o famoso mata, jogo único, o Leão joga por um empate ou vitória para avançar para a próxima fase da Copa do Brasil e encarar a equipe do Retrô de Pernambuco, que já está classificada. Então, você que ainda não está sabendo, o jogo que seria nesta quinta-feira foi adiado para domingo e o que seria na próxima terça contra o Botafogo da Paraíba foi adiado para quarta-feira. Se é que o Fortaleza ainda vai permanecer na Copa do Nordeste, mas a gente acha que vai permanecer sim. É apenas uma opinião. Já comenta a tua aqui abaixo, tá? E por falar em Copa do Nordeste, vamos relembrar aqui algumas questões sobre o atentado sofrido pelo Fortaleza, o ataque ao ônibus da delegação após o jogo contra o Sport. O Marcelo Paes esteve ontem no podcast Pode Pai, Pode Filho, comandado pelo Theo José e o seu filho Alessandro Awad, lá no YouTube do SBT Esportes. E ele foi perguntado sobre que mudanças ele faria para que a situação começasse a se resolver no meio do futebol devido ao atentado sofrido pela equipe. Eu vou trazer um corte para você entender bem a resposta do Marcelo Paes. Confere aí. Quem cometeu o crime, quem pegou uma pedra e uma bomba e jogou no ônibus, isso não tem a menor dúvida de que essas pessoas têm que ser criminalizadas, porque elas cometeram um crime, uma tentativa de assassinato, através de uma tocaia e um atentado. Então essas aí têm que ser identificadas, têm que ser punidas. Quanto ao esporte como time, eu acho que tem que se ver o que é que a legislação esportiva diz, o que é que o STJD diz, o que é que os regulamentos dizem. Se o esporte tiver responsabilidade por aquilo, ele tem que ser punido. Isso aí não resta dúvida. Se tiver, eu não sou especialista em direito desportivo quanto a esse ponto. Houve uma punição preventiva. A diretoria do esporte reclamou dessa punição, justificando que outros casos não foram punidos. E é muito ruim, de fato, quando você é punido e alguém fez a mesma coisa e não puniu. Né? É um sentimento de injustiça. Mas o Fortaleza, ele é a vítima, né? Eu acho que tem que sempre lembrar disso. O Fortaleza foi vítima de tudo isso. Então, se não há na legislação, no Estatuto do Torcedor, algo que tenha uma responsabilidade direta do clube com esse tipo de episódio, que passe a ter. E quando eu falo isso, eu estou assumindo a responsabilidade que pode ser com o meu clube. Pode ser que, numa mudança de legislação, em que os clubes sejam mais penalizados, sejam mais responsáveis, seja mais rápida a punição, ou aconteça algo com a torcida do Fortaleza causando um problema. E eu tenho que ser transparente quanto a isso. Não é por isso que eu vou deixar de lutar que haja uma mudança na legislação e que haja uma punição muito efetiva para todos os responsáveis ou quem foi omisso para acontecer um ato como esse. Então tá aí, eu quero a tua opinião. Concorda com o que o Marcelo Paes falou? Comenta aqui abaixo. Alguns torcedores comentaram sobre isso nas redes sociais. Um falou que o ideal seria ter identificação facial nas entradas dos estádios para cada torcedor. Sabemos também que numa partida de futebol o que não falta são câmeras da mídia para tudo. O que falta mesmo é a boa vontade dos clubes. Porém, o investimento para isso é alto, né? São muitos estádios, precisariam de um prazo para colocar isso em ação. É uma saída válida, porém a médio longo prazo. Na minha visão, Marcelo Paes está mais do que certo, e se em um futuro isso vier a acontecer com alguma organizada do Fortaleza, que o Fortaleza pague. Pois a organizada do Fortaleza só existe por causa que o Fortaleza existe, assim como a do Sport. Então o clube indiretamente ou diretamente está ligado a isso. Quero tua opinião, já comenta aqui abaixo que o teu feedback
é muito importante, tá? Informações um pouco mais rápidas sobre essa situação. Ontem, um jovem se apresentou à polícia e assumiu a autoria de uma das pedradas em atentado ao Fortaleza. E aí eu vou explicar para vocês o que foi que aconteceu nessa matéria lá do Esporte do Povo. Ônibus que transportava jogadores do Fortaleza foi atingido por pedras e bombas jogadas por torcedores do Sport após empate entre as equipes na última quinta-feira, durante a madrugada. Vamos lá. Um jovem de 19 anos se apresentou nesta segunda-feira na coordenação de operações e recursos especiais da Polícia Civil de Pernambuco para assumir a autoria de uma das pedradas que atingiu o ônibus do Fortaleza em atentado ocorrido na última quinta. Em depoimento de cerca de 40 minutos, na companhia do advogado, o homem relatou que teria entrado em um ônibus fretado por outros torcedores pela ausência de transporte coletivo após o empate entre os times. No trajeto para casa, o veículo teria parado para prestar auxílio a um outro ônibus da organizada que estaria com defeito e, enquanto recebia ajuda, a organizada teria sido avisada que um veículo de grupo rival estaria se aproximando deles. Com a informação, o grupo teria se munido de pedras e, quando o ônibus se aproximou, foi atingido pelas janelas que foram quebradas. O ônibus se tratava, no entanto, da alegação do Fortaleza e não de qualquer torcida organizada. Em entrevista à TV Jornal, o advogado negou que a aliança do homem com a torcida jovem do esporte, apesar de confirmar que ele estaria vestido com a camisa do grupo e ter preferência por assistir jogos no setor onde o coletivo se localiza. Após depois ele foi liberado pela polícia. Cara, dá vontade de rir. O famoso H gigantesco, porque só agora esse cara se apresentou e que desculpa mais esfarrapada. Minha Nossa Senhora. Não. Comentem a opinião de vocês aqui abaixo, tá? Eu vou me privar de comentários porque o processo vem e não temos muitos advogados aqui no Expresso para defender a nossa opinião, tá? Pelo amor de Deus, comenta aqui abaixo. O presidente do Sport, Yuri Romão, falou que prometeu, né, medidas contra a torcida mais violenta do clube após o atentado. Em entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco, ele eximiu a culpa do clube no atentado e reforçou que todas as exigências de segurança para o jogo foram cumpridas. Ô, Yuri Romão, meu filho, você tá muito devagar, pelo amor de Deus, tá? Diz que desde quinta-feira reuniu toda a diretoria para elaborar um plano de ação para começar a coibir determinadas situações, obviamente focando na torcida mais violenta que temos aqui no nosso clube. Meu amigo Marcelo Paes nem reunião precisou direito para tomar uma atitude que fez as duas maiores organizadas do Fortaleza ficarem pianinhas. Yuri Romão, me ajude, você tá devagar demais, viu? Pelo amor de Deus. Comenta a tua opinião aqui abaixo. Esporte, decepção total, mas a gente não esperava menos, né? Do jeito que o esporte é. Mas enfim, e o Fortaleza, disputa ou não a Copa do Nordeste? A gente acha que sim, tá? Mais que o Marcelo Paes e os atletas estejam dizendo aí que a intenção deles é não jogar mais a competição. No entanto, a gente acha isso providencial para que a ameaça sirva de algum efeito, né? Se é que vai ter alguma solução para essa situação, se é que vai ter punição, mas eu acho que é importante que o Fortaleza sustente essa vontade, mesmo que jogue quarta-feira da semana que vem contra o Botafogo da Paraíba. Comenta a tua opinião aqui abaixo, tá? Mudando de assunto, recuperação de Tite vai demorar pelo menos 3 semanas. Bruno Pacheco busca retorno. O Leão prepara o lateral para retornar, quem sabe, para o jogo contra o Fluminense do Piauí no domingo. Agora, lamentar essa situação do Tite, né? Ontem o Fortaleza divulgou um videozinho nas suas redes sociais que, meu amigo, eu fiquei triste, cara, de verdade, com esse vídeo do Tite. Eu não vou colocar aqui o áudio porque pode ter direito autoral, mas, pô, é muito triste, sério. Muito triste essa situação do Tite. Ele foi ontem à tarde ao PC pela primeira vez após o procedimento de retirada dos estilhaços da panturrilha, cuidou dos seus ferimentos com o nosso departamento médico e recebeu o carinho dos funcionários e colegas de clube. Cara, eu fiquei muito triste. Aí no final o Tite dá um depoimento, fala um pouquinho sobre a situação. É complicado, rapaz. Tomara que o Tite se recupere logo aí, quanto antes, mas que ele se recupere também do mental e que o Bruno Pacheco, quem sabe, esteja pronto aí pro jogo de domingo e possa retomar, já que o Escobar está fora de cogitação. Kevin Andrade não resolveu nada ainda com relação a documentação para ele conseguir o visto para ir poder jogar pela seleção venezuelana nos Estados Unidos. Na live de mais tarde a gente traz tudo isso e explica para vocês. O trâmite é realizado pela Federação Venezuelana e tem o apoio do Fortaleza com documentação para acelerar o processo. Vamos ficar de olho porque o Kevin provavelmente será desfalque do Fortaleza no Clássico Rei da Copa do Nordeste. Comenta a tua opinião aqui abaixo. Bom, moçada, é isso. Videozinho rápido. Curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais torcedores assistirem. Mais tarde a gente se encontra, 18h15, nosso horário tradicional. Valeu, falou e tamo junto!